Oi pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou Esté Souza e estou aqui para apresentar o segundo Questione o Pastor. Se você ainda não conferiu o primeiro, dá uma conferida lá no nosso canal do YouTube, Questione o Pastor, que já tem um lá muito especial também. E hoje estamos aqui para fazer um de forma temática sobre relacionamentos. Sabemos que além de ser uma pedida muito forte, é um tema que traz muitas dúvidas aos nossos corações. Por isso, eu chamei hoje o pastor Paulo Egito, da Igreja Casa do Oleiro. E desde já agradeço, pastor, por ter aceitado o nosso convite. Cremos que vai ser um tempo muito abençoado e de muito conhecimento. E é por isso que damos agora início ao segundo Questione o Pastor. Como eu já falei, aqui está o pastor Paulo Egito, da Casa do Oleiro. E eu queria pedir agora que ele falasse um pouco sobre ele, sobre o ministério dele, porque acredito que é sempre uma curiosidade de vocês. E aí, pastor, conte-nos um pouco. Bem, meu nome é Paulo Egito, né? Eu sou casado com Viviane, tenho 2 filhos, Valentina e Segundinho. E já estamos aqui à frente da Casa do Oleiro há 12 anos. Eu fui como missionário em 94 para a cidade de Natal, passei um tempo lá, voltei em 95, casei em 96. Até 2009 nós estávamos servindo no ministério, em 2009 começamos esse trabalho e estamos aqui com a Casa do Oleiro há 12 anos. Ô pastor, em relação ao ministério do senhor, qual é a parte melhor que o senhor considera, a melhor parte, e a pior parte de lidar? O que é que o senhor considera aí? A melhor parte é você lidar com pessoas, né? A pior parte é a mesma coisa. Mesma coisa, né? O mesmo passo que traz bênçãos também traz muitos desafios, né? Nos relacionamentos. Com certeza. Com certeza. O trabalho pastoral é mais ou menos como o trabalho de um pai, né? Então ele vai ali instruir ao filho, vai criar um filho. Quando o filho cresce, nem sempre ele compreende que tudo que o pai fez, ele fez por amor. A mesma coisa é o pastor, né? Para ser pastor é necessário, antes de tudo, ser vocacionado, depois ter uma boa preparação teológica, né? Para poder ter um bom fundamento bíblico. E depois trabalhar com pessoas, amar as pessoas, sabendo que elas podem a qualquer momento lhe deixar, a qualquer momento elas podem não entender aquilo que você está querendo conduzir elas e deixar as pessoas livres para seguirem aquilo que elas têm no coração. Sim. Muito bom, então após esse início, né, vamos começar com as perguntas gerais, que eu tenho certeza que é a curiosidade de vocês, que lotaram as perguntas da caixinha. Então esperamos que até o final desse vídeo você possa ter esclarecido muitas das suas dúvidas. Pedimos que o Senhor trabalhe tanto no nosso coração agora, quanto no de vocês que estão assistindo, para que glorifique o nome dEle e traga luz aos nossos corações por meio do conhecimento das Escrituras. Pastor, vamos iniciar aqui com a primeira pergunta, certo? Que diz o seguinte: o que caracteriza um relacionamento, independentemente do tipo, seja ele com um namorado, com um amigo, com um familiar, segundo a Bíblia? Bem, a característica do relacionamento está falando exatamente sobre 2 pessoas que decidem caminhar na mesma direção e decidem andar em concordância. Então, um relacionamento se caracteriza por isso. 2 pessoas que são únicas, que têm algo em comum e que tomam a decisão de caminhar juntas. Sim, perfeito. Segunda pergunta. Algumas pessoas me perguntaram: o amor é uma decisão? Ou apenas um sentimento que surge de forma natural ou não? Bem, o amor bíblico é uma decisão, né? Quando a gente vai estudar a Bíblia foi escrita nas línguas originais, dentre elas, aqui chegou até nós, o grego. O grego tem 3 palavras para amor, né? Que as pessoas às vezes têm dificuldade de entender, algumas pessoas dizem que tem 4, mas o amor, no meu ponto de vista, é uma decisão. Decisão, né? Essa terceira pergunta me intrigou bastante, que diz o seguinte: como saber se achei a pessoa certa? O que devo procurar em um cristão para namorar e posteriormente casar? Eu não acredito em alma gêmea evangélica. Igualmente. Essa questão de pessoa certa, eu não acredito. Sim. Tá entendendo? Às vezes as pessoas colocam isso na cabeça, né? Vem na mitologia, sim, vem um pouco de Hollywood. Passa a vida toda e não acha essa pessoa. Não acho. A questão da pessoa certa não existe. Você tem que procurar construir um relacionamento, você tem que procurar entender
as necessidades da pessoa com quem você quer se relacionar e suas necessidades também, para que vocês possam, através do conhecimento mútuo, de muito diálogo, né, ver se vocês têm compatibilidade, tanto na personalidade, como também nos objetivos de vida comum, para ver se aquilo deve partir para um relacionamento mais sério, uma amizade, depois um relacionamento de namoro, noivado, culminando no casamento e a instituição da família. De forma um pouquinho mais específica. Vamos supor que eu conheço alguém e a pessoa, eu, de cara, já gosto bastante dela, nós combinamos em personalidade, nós temos o mesmo propósito na profissão, mas ela não é cristã. Eu continuo ou não? Você sendo cristã, a recomendação da palavra de Deus e a minha recomendação enquanto pastor é melhor não. A Bíblia diz que não há união entre luz e trevas, entre o crente e o incrédulo. Então, no início tudo é mil maravilhas, mas depois, com o passar do tempo e com as decisões que cada um precisa tomar, vocês vão ver que não estão na mesma caminhada, no mesmo propósito, e isso vai gerar problemas, podendo trazer traumas. Exatamente. Quarta pergunta. A submissão bíblica deve ser aplicada no namoro? Ou seja, eu devo me submeter ao meu namorado em todas as áreas da minha vida, assim como, por exemplo, se faz com o marido, de conversar sobre tudo, de se ter aquela ideia de que a voz dele e que a opinião dele é algo diretamente influenciada por Cristo, pela palavra de Deus, ou não? Bem, no relacionamento nós precisamos separar as coisas, certo? Um relacionamento de namoro cristão é um relacionamento para você conhecer um pouco mais. Essa questão da submissão bíblica, eu acho que existe muito exagero, exige muito abuso, né? Nós estamos saindo aí de um contexto onde nós estamos vendo que quando se fala em submissão, as pessoas têm muita resistência com relação a isso, exatamente por causa do abuso que muitos usam dessa palavra submissão. Né? Então, a submissão bíblica é algo que é conquistado, é algo que é construído, é algo que é desenvolvido. Nunca imposto. Então, quando a pessoa quer impor algo sobre outro, ele já está levando o relacionamento dele para se tornar um relacionamento doentio, tóxico. Isso vai trazer muitas dores e muitos problemas. Principalmente quando se trata de um jovem e uma jovem que estão querendo ir para um relacionamento mais, vamos dizer assim, comprometido, o namoro. Sim. Pastor, diante de Deus, é correto namorar sem ter a intenção de casar? Olha, a Bíblia diz que tudo que o crente faz, que ele não faz mediante a fé, ele peca. Então assim, quando você começa um relacionamento de namoro, que você está alimentando esperanças no outro, mas que você não tem um objetivo de longevidade naquele relacionamento, eu acredito que a pessoa está defraudando o outro. Por causa disso, ele está quebrando a lei do amor e está pecando. Então assim, todo relacionamento que parte para o namoro, a intenção é o noivado e o casamento, ou então o casamento. Sim, perfeito. Pergunta de número 6. Pastor, é seguro viver um namoro missionário? Exemplo, estou com alguém, né, que até então eu não era convertida. E aí eu me relaciono com alguém que também não era. Só que eu me converto no meio do processo. É ideal que eu me separe ou que eu permaneça com a pessoa a fim de convencê-la daquela verdade? Namoro missionário. Namoro missionário. Não foi eu que inventei, viu? Perguntaram aí. Isso é a sua audiência, né? Minha audiência aí. Ó, esse namoro missionário não existe. Porque você está se relacionando com uma pessoa que não é cristã, que não defende os... Mas pastor, eu estou namorando porque eu sei que eu vou ganhar ela para Jesus. A Bíblia não dá essa garantia de quem nós temos esse poder de salvar, logo porque não depende de nós. Né? É algo que está dentro da vontade de Deus e também da vontade da pessoa. Então esses namoros que os jovens muitas vezes trazem como novidade, namoro missionário, eu não aconselho. Não caiam nessa cilada, gente. Eu não aconselho, porque geralmente relacionamento vai exigir comprometimento, vai exigir muita abnegação. E é muito ruim você se comprometer e se abnegar do que você gosta em prol de alguém que não vai dar a resposta que você espera. Então eu não concordo com o namoro missionário. Não, só vai produzir frustração, né? E angústia, e tristeza, e dor. E não é isso que o Senhor tem para nós. Não é essa vida que o Senhor tem para nós.
É uma vida de abundância e de liberdade, né? Liberdade em todas as áreas da nossa vida. Não de prisões, não de ciladas, né? Digamos assim. Então, não ao namoro missionário. Não ao namoro missionário. Pastor, próxima pergunta. Quais os conselhos para alguém que está vivendo um relacionamento cristão? Olha, os conselhos estão na palavra de Deus, né? Geralmente quando eu vou conversar com os jovens, eu tento orientar a respeito dos cuidados que um namoro cristão precisa ter. Evitar estar sozinho em ambientes solitários, estar sempre acompanhado de alguém. Evitar estar se dedicando muito às carícias, aos contatos. O namoro é uma amizade mais próxima, onde você vai conhecer a pessoa, onde você vai ver os objetivos daquela pessoa, onde você vai fazer uma leitura do comportamento daquela pessoa junto aos seus familiares, junto ao que ela tem como proposta de vida. Então, é uma amizade mais próxima. O namoro cristão ele tem que ser puro. É desafiador nesses nossos dias, mas é algo que, se você quer construir um relacionamento sólido, você precisa trazer essa pureza para esse relacionamento de namoro. Próxima pergunta, de forma bem pessoal aqui. 3 anos de namoro e 1 ano de noivado, mas terminamos. Como posso me curar da dor de um relacionamento frustrado? É a questão que eu digo do abuso no relacionamento, né? Então vai requerer aí, veja bem, são 4 anos da vida de uma pessoa dedicada a um projeto de vida junto com outra pessoa que não estava na mesma vibe, né? Não estava, vamos dizer assim, no mesmo projeto, no mesmo objetivo. E quando acontece esse tipo de ruptura e esse relacionamento se desfaz, se não tiver uma proteção, a pessoa vai ter muitos conflitos interiores, entendeu? Problemas psicológicos, emocionais, e traumas. muitos traumas, né? Exatamente. E isso aí leva a pessoa muitas vezes a se auto-sabotar. Então realmente é ir para Deus, né? Buscar um discipulador ou uma discipuladora, procurar se conhecer melhor, não culpar tanto o outro, mas se avaliar também e ver aonde as proteções foram, vamos dizer assim, colocadas de lado e os desejos foram alimentados, e procurar se sarar primeiro, porque é mais fácil uma pessoa num relacionamento, quando ela está completa e feliz, fazer o outro feliz, do que ela querer se complementar do outro e buscar a felicidade no outro e não encontrar. Sim, exatamente. Próxima pergunta. Acho que é a mais disparada para as pessoas crentes. Amigos descrentes perguntam, até amigos crentes também. Então vamos procurar elucidar essa questão aqui. Pastor, por que sexo fora do casamento é considerado pecado? É a igreja, a instituição, que considera como pecado, ou é a palavra que nos orienta a dizer que sim, é um pecado? É a palavra, né? A igreja ela só pode orientar alguma coisa que está em linha com a palavra. Sim. Não tem como você orientar algo que você queira que as pessoas, vamos dizer assim, façam, que não está com o respaldo bíblico. Com relação ao sexo, eu acho que existe muita falta de conhecimento mesmo, né? Com o avanço da ciência, as mudanças que aconteceram na humanidade e a própria liberdade que o homem e a mulher conquistou, essa questão do sexo realmente é algo forte, mas é uma aliança espiritual. Amém? Eu tenho até um texto, eu vou me atrever um pouco a trazer um pouco da Bíblia para essa pergunta. Não é uma pergunta, vamos dizer assim, complicada, é uma pergunta geralmente quem tem um coração sincero quer saber por quê. Porque todos os pecados que o homem comete, ele comete fora do corpo. Mas quem peca na sua sexualidade, ela peca contra o próprio corpo. E o cristão, ele tem ainda mais problema, porque o corpo dele é o templo do Espírito Santo. Então aqui em 1 Coríntios capítulo 6, o apóstolo Paulo vai falar que os nossos corpos são membros de Cristo. Então ele vai trazer esse conceito. Além disso, a relação sexual, ela é um pacto, como uma aliança. Nós não entendemos muito a respeito disso, porque na geração ocidental não tem muito essa questão de pacto, aliança de sangue. Mas o coito, o relacionamento sexual, ele há um rompimento de sangue, há uma intimidade e é também uma aliança espiritual. Olha o que é que Paulo vai dizer aqui em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. Ele diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então ele vai começar a trazer a questão aqui dos alimentos.
ele vai começar a trazer aqui a questão do corpo, e ele diz assim: o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Essa palavra prostituição no grego é porneia. É toda a relação sexual que quebra a aliança do matrimônio, a aliança do casamento. Porque o corpo do cristão é para o Senhor. Aí ele vai trazer ainda mais. Versículo 15, ele vai dizer: não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Aí ele diz: tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-eis membros de uma meretriz? Aí ele diz: não, por certo. Ou não sabeis que os que se ajuntam com uma meretriz fazem um só corpo por ela? Porque serão dois numa só carne, como está escrito. Mas o que se ajunta ao Senhor é um só espírito com ele. Versículo 16, ele manda nós fugirmos da prostituição, ou da porneia, ou das relações sexuais fora do casamento, porque todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o próprio corpo. Assim ele está danificando o templo do Espírito Santo de Deus. Você pode ver, um casal que está namorando, que vive apelando para as carícias, eles vão ser tentados e Satanás vai tentar até que eles caiam. Exatamente. Se eles caírem, o diabo vai se tornar o acusador deles e vai, como estou falando, cristãos, né? Porque no mundo eles nem têm esse conhecimento, nem têm essa morada do Espírito dentro, então eles não têm como, vamos dizer assim, perceber essa questão espiritual. Mas se for casais cristãos que nasceram de novo genuinamente, que estão vivendo a vida da igreja, em comunhão, congregando fielmente, em comunhão com Cristo, eles vão sentir um trauma espiritual enorme, porque quebraram um princípio, quebraram um mandamento e vão trazer sobre si as consequências daquele erro. Aí vem culpa, vem condenação, pode vir a repetição do pecado escondido dos pais, gravidez fora do casamento, e a pessoa que tinha uma vida brilhante pela frente começa, vamos dizer assim, a quebrar princípios bem fundamentados da palavra de Deus, princípios espirituais, e vai trazer muitas dores sobre si mesmo, sobre os seus familiares e para aquele relacionamento. Sim. Próxima pergunta, ainda sobre essa questão sexual. Por que pureza sexual é tão importante e como posso não ser tentado? Só um adendo antes do senhor comentar. Quando a pessoa colocou aqui como posso não ser tentado, acho que isso não existe. A gente sempre vai ser tentado, sempre. Até o final da nossa vida vão vir tentações, então não existe isso. Existe como posso não cair na tentação, não é isso? Então, abre aí para que o senhor possa falar. Jesus foi tentado em tudo, né? Ele não pecou. Então Jesus veio mostrar como era que o Filho de Deus deveria viver, já que Adão não conseguiu trazer, vamos dizer assim, essa revelação. Sim. Então a questão que as pessoas têm, às vezes elas viajam nos seus pensamentos porque elas querem ficar livres da tentação. E a Bíblia diz que cada um é tentado quando engodado e atraído pela sua própria cobiça. Né? A tentação, muitas vezes, ela está em nós. E nós precisamos entender isso para que a gente busque a Deus. Então, somente Deus, Ele é capaz de, quando o diabo vem e tenta, Ele juntamente com a tentação dá o escape, que é isso que Paulo fala, né? Ninguém é tentado acima daquilo que pode suportar, mas juntamente com a tentação, Deus dá o escape. Se nós tivermos comunhão com Deus, se nós tivermos uma vida séria, de discipulado, de comunhão com Deus, quando a tentação chegar, nós vamos poder resistir facilmente. Se você for para um rodízio, certo? E no início você está com fome, começa a comer, chega um determinado momento que não cabe mais nada. Pode chegar aquela melhor carne, a melhor picanha, no melhor ponto, você vai rejeitar. Por quê? Você já está cheio. A Bíblia diz que a alma farta, ela pisa o favo de mel. Mas para a sedenta, todo amargo é doce. Então nós temos que separar isso. Todos são tentados, mas nós precisamos resistir à tentação. Isso é possível mediante vida devocional, vida com Deus. E eu acho que é isso que falta. Nos relacionamentos também. Comprometimento com Deus. Servir a Deus em espírito e em verdade e de verdade. Próxima pergunta, ainda sobre esse tema, né? Percebemos que temos uma recorrência aí. Pastor, caí em pecado sexual. O que devo fazer? Mais uma vez, antes de abrir para que o pastor possa falar,
Eu queria deixar claro que desde o início do projeto eu falo isso, mas aqui não é o momento de termos um gabinete pastoral. Aqui é o momento de esclarecermos dúvidas, dar algum aconselhamento, alguma direção. Mas o que sempre vamos prezar é procure um pastor, procure uma igreja local para você se firmar, para você congregar, porque só você tendo esse ambiente de congregação, você vai poder ser pastoreado dia a dia, semana a semana, em cada pecado. Aqui, esse momento aqui é bom, traz luz aos nossos corações, mas não substitui o que o seu pastor, né, o que um pastor de uma igreja local faz na sua vida, que é trazer esse acompanhamento, é tratar você nessas questões de pecado, de tentação. Então, vamos responder agora, mas procurem uma igreja para congregar. Isso é vital, fundamental e importante aos olhos de Deus. Mas e aí, pastor? Caiu em pecado sexual, o que é que essa pessoa deve fazer? Ela não seguiu as orientações, né? Aquela questão de ter um discipulador, quem confessa a tentação não vai confessar pecado. Sim. Mas caiu em pecado é confessar e abandonar. A Bíblia diz que o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, porém aqueles que a confessam e deixam alcançará misericórdia. Somente o ato de confessar você já está querendo enfrentar, né? Nós vemos o exemplo de Davi, que caiu em pecado na velha aliança, mas quando o profeta Natan foi lá e confrontou ele entendeu, se arrependeu e disse: pequei contra Deus. Porque quando você peca, primeiro você peca contra Deus. Não é contra as pessoas, nem contra a igreja, nem contra alguém, é contra Deus. Então, a primeira, vamos dizer assim, instância que você deve resolver é resolver com Deus, né? E depois ir buscar ajuda. Por isso que não é bom andar só. A Bíblia diz que o que se isola insurge-se contra a verdadeira sabedoria e vai sofrer. Por isso que não é bom estar sozinho, né? O solitário busca os seus próprios interesses. É importante você viver na vida da comunidade, na vida da igreja, você ter discipuladores, você também, na medida do possível, que tiver capacidade, discipular também, né? É importante essa vida santa, essa vida para Deus. Então, se arrepender, confessar, e acho também muito válido procurar práticas para não cair novamente no mesmo pecado. Algo que o pastor até comentou alguns minutos atrás. Se você cair em pecado sexual, se afaste dos ambientes ou das práticas que lhe levam a isso. Não fique sozinho com aquele que você cometeu esse pecado. Procure estar sempre em locais públicos. Sempre busque incentivar a sua vida devocional com o outro e com Deus, né? E não apenas trocar carícias, beijos, porque é claro que se você busca isso é inevitável. Pastor, agora sobre casamento. Pergunta 12. Se o casamento é tão difícil, por que considerá-lo? Casamento não é difícil não, Esther. Casamento ele tem momentos difíceis, né? Casamento é algo divino, é algo maravilhoso, né? Deus, quando viu o homem no jardim, não tinha ainda pecado, e ele disse: não é bom que o homem esteja só. Sim. Eu acho que ruim é viver só. É verdade. Né? Eu já disse para a Viviane: não morra, porque se ela morrer eu caso de novo. Viver só é horrível, entendeu? Então é algo que Deus sabia disso. E Deus, como criador do homem, ele instituiu essa questão do casamento, né? Deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e os dois serão uma só carne. A partir dali eles vão caminhar juntos. A Bíblia diz que é melhor serem dois do que um, porque o trabalho de dois tem melhor paga do que o de um. Justamente. Se alguém se levantar contra um, os dois resistirão. Se um estiver com frio, o outro aquecerá. Se um cair, o outro levantará. Então veja o conceito que a palavra de Deus traz. Eu não sei porque é que as pessoas veem essa questão do casamento ser pesado, ser ruim. Eu acho que é por causa, olham muito o mundo. No mundo as pessoas casam e querem continuar vivendo a vida de solteiro. Né? No mundo não tem muitas vezes respeito, eu não generalizo, porque isso acontece até mesmo na igreja. Sim. Infelizmente, nesses últimos dias nós temos visto pessoas que não querem cumprir o que a palavra diz no que tange as obrigações do cônjuge, as obrigações para com a esposa, para com o marido, criação de filhos, né? Toda a estrutura que a Bíblia documenta e legisla para que o casamento seja bem sucedido. As pessoas ferem todos os princípios e querem ter um bom casamento. Não vai acontecer. Casamento é bom, gente, é maravilhoso. Agora, quando é feito no Senhor, amém? Então é muito importante
nós buscarmos uma pessoa de Deus, né? Isso não quer dizer que ela vai ser perfeita, não quer dizer que ela não vai acordar um dia de mau humor, nem vai ter TPM, nem o homem vai ter responsabilidades com as despesas do lar, não. Mas casamento é algo divino, é algo maravilhoso, eu recomendo a você que está solteiro. Próxima pergunta, ainda sobre casamento. Pastor, qual é o tempo certo para casar? Existe um tempo certo para casar de forma padronizada ou não? Não, existe não. É algo que você vai construindo, é algo que você vai entendendo da parte de Deus. Amém? O que eu aconselho é, procure estabelecer uma base, né? Não adianta casar somente porque está apaixonado, porque tá... Não, existem responsabilidades. Não sei se você sabe, mas no meu casamento, né, foram 3 meses, noivamos, com mais 3 meses nós casamos. Sim. Então o nosso relacionamento de namoro só durou 6 meses. Exatamente porque a gente estava buscando a pureza. Eu tinha 26 anos, Viviane tinha 19, ela era muito mais nova do que eu, né? Mas a gente já tinha tido experiências de relacionamentos frustrados, Sim. Tínhamos nossas dificuldades, mas quando a gente colocou diante do Senhor que a gente queria ter um relacionamento sério, um relacionamento verdadeiro, que não era somente para passar tempo, mas era realmente com um comprometimento, com um objetivo e fundamentado em Deus e na sua palavra, né? Nós decidimos nos casar. O que eu aconselho é você conhecer um pouco mais, é você dialogar um pouco mais e preparar toda a base para que essa nova família seja constituída. Tem pessoas que se casam e nunca cortam o cordão umbilical porque depende financeiramente dos pais. Então é importante, né, que você possa fazer essa leitura, buscar se emancipar dos seus pais financeiramente. Quando você entender isso, você já pode estar preparado para constituir uma nova família e a partir dali, né, tomar as decisões que a Bíblia manda, no que diz respeito aos princípios, aos valores, aos mandamentos. Se fizer isso, será bem sucedido. Próxima pergunta. Como manter uma amizade saudável com o sexo oposto? Com limites, né? Com limites. É complicado amizades com sexos opostos, mas se tiver limites, se tiver respeito, se você souber até onde vai o limite do outro, conhecendo, não se abra para qualquer pessoa. Nem todo mundo que diz que é seu amigo de verdade, né? É verdade. A Bíblia diz, ama o amigo, na angústia nascerá o irmão. Eu digo sempre, quem tem 5 amigos verdadeiros e genuínos é uma pessoa feliz e próspera. Amém? É uma coisa difícil, amigos. Colegas não. Colegas nós temos muito, pessoas para estarem no nosso aniversário, nos momentos de felicidade, são diversos. Os amigos, eles vão aparecer nos dias da angústia, nos dias que você necessita, nos dias que você não está tão bem. E ter cuidado, né? Porque geralmente acaba misturando as tintas e quando mistura o sofrimento é dobrado. Porque nem vai ter um relacionamento sólido e vai perder o amigo. Então, sabedoria, limites, né? E não deixar, vamos dizer assim, as coisas ficarem dúbias. Né? Então, deixar claro que é amizade e não outra coisa. Amém, é isso aí. Que o Senhor nos dê cautela e zelo para nos relacionarmos com as pessoas, né? Para que seja feito de forma ordenada, consciente e que seja bênção para a nossa vida e para o outro. Chegamos à última pergunta, né? O coração já está aqui, ó, tristinho, porque já é a última, mas cremos que foi um tempo muito maravilhoso. Então vamos aproveitar essa última pergunta, pastor, que diz o seguinte: como posso enxergar Cristo nos relacionamentos, seja de namoro, noivado ou de casamento? Sensibilidade, né? Você precisa estar sensível, você precisa ter maturidade, você precisa respeitar também a outra pessoa, não prejulgar. Felizmente, nós vivemos numa sociedade que prejuga demais, né? Segundo a aparência, muitas vezes dá um veredito antes de ter relacionamento. Às vezes, a gente pega muitas informações de terceiros, então conhece a pessoa pela boca dos outros. Então, tenha sabedoria, né? Não seja precipitado no juízo de valor que você vai fazer somente pela aparência ou pelo que você vê no exterior de cada um. Né? Eu acredito que a gente aprende muito quando Samuel vai à casa de Jessé escolher o rei de Israel. Né? E ele olha para a aparência e Deus vai repreender, ele vai dizer, olha, não veja a aparência. O homem vê a aparência, eu, Senhor, vejo
o coração. E se tivermos comunhão com Deus, Deus também vai nos mostrar o coração daquela pessoa. E quando Ele nos mostrar, nós podemos ajudar aquelas pessoas sem nos relacionarmos com elas. Sim. Amém? Nos protegendo. E também o nosso coração vai ficar revelado diante de Deus. Então é importante ter maturidade, é importante entender essa questão de relacionamentos, respeitar o outro. Eu sempre digo que quando a pessoa está ferindo demais é porque ela está ferida. Então nós temos que nos proteger. Sempre por trás de alguém que fere tem alguém ferido. Então cuidado com relacionamentos tóxicos, pessoas tóxicas, né? Cuidado com pessoas que não têm como primazia o reino de Deus, a vontade de Deus, a palavra de Deus. São pessoas que transitam na igreja, mas não fazem parte da igreja. Então esse cuidado é muito importante para que você não fira, nem também seja ferido. Então relacionamentos realmente é desafiador. É algo que requer da gente muita maturidade, sensibilidade e discernimento. Exatamente. Estamos chegando ao momento final, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido bênção para vocês. E nesse momento eu vou abrir para que o pastor se despeça e possamos ouvir o que ele tem para falar. Amém, graças a Deus. Para mim foi um prazer estar com vocês aqui, compartilhando um pouco assim do que eu acredito de relacionamentos. E em 2007 eu escrevi um livro chamado Escolhas. Amém? É um livro que realmente é para os jovens e para as pessoas que desejam se relacionar, porque às vezes eu acho que falta protagonismo na nossa vida. A gente acaba ficando numa condição de coadjuvante e no que diz respeito às nossas vidas, nós precisamos pegar a direção novamente, entendeu? E guiado pelo Espírito, fazer as escolhas que nos levam para a bênção de Deus, né? Então esse livro eu escrevi, eu faço uma análise da vida de José do Egito, um jovem com 17 anos que foi traído pelos irmãos, vendido como escravo, foi para uma nação, uma língua estrangeira, deuses estrangeiros, mas ele se manteve fiel a Deus, porque ele tinha sonhos, ele tinha visão, ele tinha propósito. Amém? Muito bom, então realmente é isso que o pastor falou. É interessante que a gente se carregue de leituras boas, né? Que nos auxiliem em diversas questões. E bons livros estão aí para isso. Se você teve interesse em ler esse livro, que é uma bênção, fala comigo, fala com o pastor, deixa os teus comentários, a tua dúvida aqui embaixo. Curta esse vídeo e compartilhe com o amigo de vocês, se inscreva no canal, tudo isso é importante para que a gente continue com esse quadro. Pastor, mais uma vez, muito obrigada por ter participado. Foi uma bênção para mim, creio que para você que está assistindo também está sendo. Glorifica ao Senhor pela sua vida é importante e é fundamental para a minha vida, que estive tão perto, e para, com certeza, outras pessoas como as que a gente nem conhece, mas que nos acompanham. E estejam atentos ao meu perfil no Instagram, porque em breve divulgaremos algumas informações sobre o próximo Questione o Pastor, que também tenho a certeza que será uma bênção para a vida de vocês e para a minha. Até a próxima!